boa tarde. Está no ar o consultório do Porto Canal. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos então falar, como lhe disse ontem, de esclerodermia. Saiu bem, acho eu, não sei, vou perguntar aqui aos meus convidados, começando por apresentar primeiro as senhoras. Helena Gaspar, muito bem-vinda. É precisamente doente desta patologia e é também coordenadora do núcleo de esclerodermia da Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas. Muito bem-vinda, Helena. Muito obrigada por estar aqui connosco, quer na qualidade de doente, que é sempre muito importante para nós ouvirmos na primeira pessoa o testemunho dos doentes, mas também em representação desta Liga, que também vamos passar a conhecer um pouco melhor. Muito obrigada. Obrigada eu. E o Dr. Carlos Vasco, já é conhecido aqui da casa, muito bem-vindo, Sr. Doutor reumatologista. Muito obrigada também por ter aceito mais uma vez o convite para estar aqui sentado connosco. Até porque o Sr. Doutor vai ficar para a segunda parte, portanto hoje a especialidade é mesmo esta, é a reumatologia, vai poder tirar dúvidas então na segunda parte do programa, já sabe que deve inscrever-se a partir deste momento através do nosso número de telefone 229538525 e já sabe que esta é uma daquelas especialidades que toda a gente quer falar. Por isso mesmo, inscreva-se, não perca a oportunidade e converse em direto com o meu convidado, Dr. Carlos Vaz. A minha convidada, se não se importa, eu vou começar por dar a palavra ao Sr. Doutor. Doutor, isto não é só a palavra que é difícil de dizer, pois não? Não é. Esta é uma doença... É uma doença difícil. Digamos que em termos populares é mesmo uma doença tramada. Não é tramada? Por vários motivos. Primeiro porque... não é? Em bom portuense. Isso, em bom portuense, seria um bocadinho pior. Também tem razão, mas esta hora, se calhar, é melhor não arriscarmos, não é? É melhor não arriscarmos. Tem a ver com o facto... Mas eu disse bem, esclerodermia. Perfeitamente. Esclerodermia. Sim, a esclerodermia é... Eu tanta coisa para não puxar o sotaque lá para o sul. Esclerodermia. Não é fácil. Não é. Pronto. Não há uma abreviação. Não. Temos que dizer isto o programa todo, não é? Está bem. Podemos usar a esclerose sistémica, não é? O grande problema desta doença é que é uma doença que muitas vezes evolui sem dar grandes sinais e quando uma pessoa detecta já temos algum dano, alguns estragos feitos. Mas é uma doença, que doenças é que é uma doença, grupo de doenças é que é? É uma doença autoimune, portanto, da desregulação do nosso sistema de defesa, do nosso sistema imune, que atinge vários órgãos e sistemas. Quais são os sinais principais e os primeiros sinais? São os sinais que resultam do atingimento dos vasos. Qual é o primeiro sinal que pode ser um sinal de alerta? É o fenómeno de Raynaud. Uau! É outro foi tão nome. Esclarecedor. Não, mas é que eu ia Sabemos explicar. todos qual é este fenómeno. Quem tem sabe que é quando uma pessoa expõe ou é exposto a um stress ou quando se expõe as extremidades, nomeadamente as mãos, ao frio. Sim. Há um espasmo vascular e os dedos ficam brancos. Quando eu digo brancos, é brancos tipo morto. Há ali uma reação e nota-se uma alteração da cor com um limite perfeitamente. É. E isso é uma hiperreação vascular. Portanto, há uma diminuição da vascularização. E isso é o tal fenómeno? É um tal fenómeno. E depois, a seguir, a circulação restabelece com desconforto, às vezes com dor e as extremidades ficam roxas e depois vermelhas. Mas o que marca não é extremidades roxas, porque senão vamos ter aqui toda a gente que tem extremidades roxas, não é? E não é isso. A marca é ficarem brancos mesmo brancos. Esse é um dos sinais. Esse é um dos sinais mais precoces. E depois, posteriormente, há o espessamento da pele. A pele fica, eu não consigo rígida, não consigo fazer estas pregazinhas. Mas aí já é tarde, digamos assim. Já é tarde, não, já é uma fase mais avançada. Uma fase mais avançada. Mas isso seria fácil de lidar, em termos de lidar com a doença, porque não é o que nos preocupa do ponto de vista da gravidade da doença. O grande problema da gravidade da doença é o atingimento, quer pulmonar, quer cardíaco. Exatamente, e de outros órgãos. Nomeadamente o esófago, as pessoas perdem a motilidade do esófago, portanto, têm mais dificuldade em engolir, têm refluxo, não é? E depois, em termos pulmonares, o atingimento pulmonar é um atingimento relativamente grave e que temos que o detectar precocemente, porque senão as pessoas ficam sem capacidade para o exercício físico. Mas não havendo sinais... Temos que a partir do momento em que temos o diagnóstico, cabe às equipes médicas que lidam... A partir do momento em que temos o diagnóstico. Ou que temos uma suspeita. O diagnóstico de base, temos que ter sempre uma atitude proativa para despistar e detectar as manifestações mais graves. Porquê é que as mulheres, por acaso a nossa convidada também é uma senhora, as senhoras são mais atingidas? 4 para 1. Portanto, os homens... Porquê, doutor?
Porque Não acho bem. eu também não, quer dizer, eu As se calhar... mulheres levam com todas as... Não, quando Oh, estivemos a falar com as doutor. espondolartrites, estávamos a Só, falar olha, do... era só para eu ter que dizer espondolartrite, não era outra vez. O Exatamente. doutor adorou que eu tivesse essa dificuldade. Não, mas a verdade é que não sei se são por questões Não. hormonais, nós somos sempre mais afetadas Sim, em todas provavelmente estas o doenças. ambiente hormonal e uma série de outros aspectos que Como- nós não dominamos Na e sua não especialidade não é mais comum receber senhoras? conhecemos. Está a ver? É. Pronto. Artrite reumatoide, lúpus, tudo para toda nós. esta patologia autoimune tem Porquê? uma... Boa pergunta. Desconhece essas causas, não é? Conhece, mas o ambiente hormonal também pode ter, Pois é. ter uma responsabilidade nisso e, portanto, por isso é que as senhoras, mas há outras que os homens Não se safam. não se safam, Ainda bem. que é para Também ficarmos tem que quites. mais ou menos, nunca vamos ficar quites. Nós carregamos outros seres dentro de nós. Mas isso é um milagre. É um milagre, portanto nunca vamos ficar quites. Vão estar sempre muito, muito longe da maravilha que nós somos capazes. Helena, agora consigo. Obviamente que vou querer saber, não querendo saber a sua idade, porque pode, não sei se está confortável em partilhar connosco. 46 anos. Pronto, está muito bem então. Muito bonita para 46 anos, está impecável. Está bem. Doutor, isto para dizer que a partir dos 40 é mais comum. É. Não é? É. Não sei. 35, diga. 40. A partir dos 35, 40. Exato. Foi exatamente nesse intervalo que se me começou a manifestar. A manifestar. Sim, 37, à volta disso. Podemos conhecer um bocadinho da sua história, daquilo que se sente confortável para partilhar? Claro que Helena? sim. 37 anos mais ou menos, eu comecei a ter o sintoma que o doutor referiu, o fenómeno de Raynaud, eu não fazia a mínima ideia o que era. Desvalorizei, desde miúda que tinha sempre mãos frias, pés frios, nariz frio. Era uma brincadeira até lá em casa que o meu pai dizia sempre que eu tinha o nariz frio, mas nunca se ligou. Aos 37, uns anos depois dos meus filhos nascerem, tive uma gravidez gemelar. Que sorte! Sim. Isso é uma benção! Isto é que é uma benção! Benção, Que bom. sim. Dois rapazes? Um rapaz e uma rapariga. Olha, ainda melhor isto realmente. Que sortuda, que bom. Correu tudo bem? Correu, Portanto, sim. nessa altura não havia qualquer tipo de Não, além das sinal? extremidades frias, não havia nada que eu suspeitasse Claro. de haver alguma patologia aqui. Se calhar uns anos mais tarde comecei a perceber que algumas coisas que já... Sim, mas só olhando para trás, não é? Exatamente, nessa altura não. E pronto, tinha o fenómeno de Raynaud, ficava muitas vezes com as mãos muito frias, brancas, como o doutor referiu, com uma dor permanente nesses episódios. Já existe dor nesta fase. Eu tenho sempre dor quando tenho o fenómeno de Raynaud. É extremamente desconfortável, é como se as mãos estivessem completamente Rígidas? presas dentro de uma prensa, sem grande movimento, sim. E depois aquilo é tudo um processo. Quando o sangue começa a voltar às extremidades, começa a se sentir um formigueiro muito grande, umas picadinhas. É um processo demorado. Que ainda tem? Que ainda tenho. É uma manifestação que tenho até hoje, 9, 10 anos perto de ser diagnosticada. Muito bem. E demorou muito tempo até eu conseguir perceber o que era. Passei por várias especialidades. Às vezes falava, outras vezes não, até que 1 ano e meio depois de ter falado a primeira vez com um médico de medicina interna, curiosamente, que desvalorizou, que desvalorizou. Em conversa com a ginecologista, curiosamente, disse: doutora, ando sempre aqui com esta questão, cada vez tinha mais vezes. E ela mandou-me fazer um lote de análises mais abrangente, para irmos à procura então do que é que poderia ser aquela manifestação. Não se conseguiu logo perceber, ainda passei por algumas especialidades, hematologia, houve ali algumas desconfianças de alguns outros problemas a nível de sangue, até que por fim se despistou-se tudo e fui então consultar-me com um reumatologista. Fiz um exame... Recorda-se esse dia em que lhe falaram deste nome pela primeira vez, deste nome da patologia que eu estou a evitar? Recordo-me, o primeiro diagnóstico foi lúpus, foi em Santa Maria, inclusivamente. Tinha feito um exame que é a capilaroscopia, que então deu a certeza de que era a esclerose sistémica. E lembro-me que fiquei assim um bocado baralhada. Não porque sabia o que era? Não, o nome era difícil de dizer, não o percebi à primeira, nunca tinha ouvido falar. As coisas foram ditas um bocadinho assim... De forma bruta? Não foi bruta, mas foi a forma que, para quem se calhar lida com estas coisas mais vezes, na altura não pensa. Percebi que tinha que tomar logo imensa medicação, percebi que tinha que ter alguns cuidados, percebi que era uma doença que me iria acompanhar crónica o resto da vida, não percebi a gravidade da doença, percebi que poderia ser grave, mas acho que na altura não tive consciência do que é que envolvia. O que é que envolve? Envolve uma mudança grande, pode ou não acontecer, progressiva, não é?
de órgãos internos, como o doutor já disse, que são o que mais nos preocupa, mas há uma questão que às vezes não é tão valorizada, mas que para nós, e então mulheres, também pesa, que é a questão das mudanças faciais que ocorrem devido ao espessamento da pele. Eu até hoje não tenho... Nada. Para quem me conhece hoje, Se calhar sim. nada, não é? Para mim nada, mas para Sim. quem a conhece toda a vida Sim. nota algumas E para alterações. mim, mas é uma coisa mínima, que são sinais exteriores de doença, complica. O facto de as mãos poderem perder a sua função é algo que me assusta muito. Eu não sei se tenho sorte, não sei se fiz a escolha certa ao aceitar a terapêutica que me foi dada, mas felizmente até hoje Tem funcionado. tudo está a correr muito lentamente. Tenho o fenómeno de Raynaud até hoje, tenho o envolvimento do tubo digestivo, isso sim, que eu acho que a maioria dos doentes Em que é que tem. se manifesta? Como é que se manifesta esta Refluxo, implicação? que se tem vindo a agravar nos últimos 2 anos. Tanto que eu não fazia medicação para esta questão e agora faz. tenho que fazer. Refluxo, azia permanente, vómito, más digestões, enfartamento. Entretanto, surgiu uma lesão no esófago, consequência de todas estas manifestações. Mas em termos pulmonares, estou bem, tão bem que até tenho uma atividade física diária, dou aulas no ginásio todos os dias. Daí E também gosto- esta boa forma. Gosto muito de dizer isto porque... Então diga, porque isso é muito importante. É muito importante e é uma mensagem que eu gostava muito de aqui deixar, é as pessoas não desistirem, não se renderem. Fazer exercício é super, super importante, mantermos ativos. E é recomendado, as pessoas acham muitas vezes que não, que devem abandonar. É um pouco senso comum para todos, mas no caso das nossas doenças eu acho que ainda mais. Não é? É difícil dizer a uma pessoa que tem dor, vai e faz exercício. Claro. Eu percebo isso, para mim não é difícil porque desde miúda que eu faço. Mas é importante que as pessoas percebam que é possível, que Não o se deixem. o meu exemplo é um bom exemplo, não sei se eu estou bem porque adotei este estilo de vida. Ou se teve a ou tal não. sorte, não é? Mas, Sim, sorte não será, mas a sorte que eu tive eu acho que foi ter sido diagnosticado no espaço de 1 ano, ano e meio, depois da primeira manifestação. Tenho uma terapêutica fortíssima. Teve acompanhamento psicológico? Não. Nunca sentiu que precisasse? Em alguns momentos talvez, mas acho que o ter integrado a Liga e ter começado com a coordenação de um núcleo que pretende unir doentes, procurar doentes, nós não podemos... Ajudou, não é? Isso ajudou. Ajudou-me A bastante. sua família encarou bem esta situação? Bem, dentro do possível, obviamente. Os seus Sim, filhos são eu acho que pequeninos? sim. Os filhos nós tentamos sempre poupá-los, não é? Claro. Eu até hoje sou a super mulher lá em casa e eles não percebem muito bem o que se passa. Também nunca deixou, não ficou de facto inibida de fazer Não. nada? E mesmo quando há dias em que as coisas estão menos bem e que há um estado inflamatório geral do corpo e que eu me mexo com mais dificuldade, que isso às vezes acontece, mesmo fazendo exercício, há dias que não é possível, não é? Eu tento sempre fazer tudo e passo essa mensagem para eles e, portanto, às vezes se não nos ligam, entre aspas, é também culpa nossa. Certo. Em relação ao resto da família, eu acho que também os poupei um bocadinho. Eles sabem o que se passa comigo, sabem que eu tenho uma doença complicada, rara, que é para sempre, que tenho uma forte medicação, mas às vezes questiono se saberão mesmo tudo, porque eu própria não falo muito sobre isso. Tento Guardar para si, já estou a ver. um bocadinho. Quer mesmo ser a super mulher. Doutor, como é que considera este é um ótimo caso que trouxemos aqui, É um tivemos a caso, sorte. é um caso muito bom, mas eu peço desculpa, mas eu notei logo que a Faces tem um toquezinho Tem. já. Notou. Para quem tem experiência, Olho clínico, nota. não é? Mas quer dizer, umas feições perfeitamente normais, mas nota-se ali uns O pequenos... nariz afina um bocadinho, E a boca, os já lábios com também uma certa... estão mais curtinhos. Exato, mas isso agora, o facto Está aqui de um ter... mulherão com esta idade. Claro, Está e o aqui exercício físico doutor. é muito importante. Pois é. É óbvio que nas situações, infelizmente, não tem envolvimento pulmonar, mas tem que fazer sempre uma vigilância apertada, com exames periódicos, função respiratória, portanto, uma série de parâmetros. Mas o exercício físico é uma boa estratégia para lidar com estas doenças também. O que é que sabemos sobre o desenvolvimento desta doença e que medicação é esta? Não sei se a Helena pode partilhar connosco exatamente a medicação que faz, mas Posso. isto para sabermos o que é que temos disponível para lutar contra esta doença.
Temos várias coisas e depende muito da forma de apresentação do doente, porque Sim. há doentes que têm formas cujo o componente da pele é mais marcada e tem determinado tipo de tratamento Não é que o deve caso ser. da Helena? Há outros que têm mais envolvimento pulmonar, outros com nos tensões digestivos. pulmonares elevadas, Sim. a parte do intestino, e portanto A medicação vai vai variando. Sobretudo nas formas mais graves, nós temos medicação muito especial e que deve ser utilizada em centros de referência, porque é medicação que, mais do que ser cara, é uma medicação que exige muita experiência. Por Cara parte... e não comparticipada, essa é outra... Não, é comparticipada quando é prescrita e é utilizada nos centros do Sistema Nacional de Saúde. Ok. Eu penso que não, quando se utilizar medicação tipo prostaciclinas, não é? e outros medicamentos também complicados, são fornecidas pela consulta hospitalaar. Alguns sim, penso Sim. que sim. Alguns sim, alguns não. E normalmente nós até utilizamos alguns fármacos que são fármacos de utilização comum. Por exemplo, antihipertensores de um grupo que nós chamamos os inibidores da angiotensina, não vale a pena entrar por aí. Não, mas são medicamentos que nós utilizamos de uma forma comum no tratamento das tensões arteriais altas. Assim está bem, só assim ficamos todos a perceber-nos, Exato. não é? Que podem ser de uma classe ou de outra consoante o tipo de manifestações, por exemplo, o fenómeno de Raynaud ou um determinado tipo de medicação e que são... Medicação que atua... sobretudo a nível dos vasos periféricos. Não temos nada que possa desacelerar esta doença? É difícil. Nós temos, a medicação que nós temos são medicamentos que atuam nos mecanismos da doença que já está estabelecida. Pois. Há uma coisa que nós não sabemos quais são as causas, o que é que isso? está por trás e, portanto, não podemos ir à fonte. Por obviamente. isso é que nós não podemos curar estas doenças. Quando é que vamos olhar para as escleroses de outra forma, doutor? Quando é que se vai? Está para breve ou é para nós vermos ainda? Existe uma série de fármacos, de fármacos muito promissores. Eu penso que mais do que estarmos à espera de desenvolvimento de fármacos, temos que começar a tentar detectar os casos mais cedo, até de preferência fase pré-clínica. Sim. Por exemplo, aqui a nossa Helena tinha já alguns sinais, se calhar o fenómeno de Raynaud já... Mas isso frio? Frio, não, mas lá, provavelmente tinha fenómeno de Raynaud desde muito cedo. Não. Eu só comecei a detectar o fenómeno de Raynaud depois dos meus filhos nascerem. Não sei... Que idade têm os seus filhos? 16. Já tem 16 anos? Já, mas não foi imediatamente a Mas seguir. ninguém diz que esta senhora tem filhos de 16 anos. É o exercício físico. Desculpe lá, isto é o exemplo... Estão a ver como o exercício físico muda a vida de uma pessoa. Está estupendaça. Muda mesmo. De certeza que os seus filhos, quando passeiam consigo na rua, acham que são o seu filho. Acha que é um namorado. O irmão mais novo. Ou o irmão mais novo. Pronto, está bem. Helena, queres-nos falar um bocadinho da Liga? Percebemos que a Liga foi uma ajuda para si. Foi uma ajuda para mim. Pode ser ajuda para outras pessoas sim, também, não é? É muito importante conseguirmos identificar cada vez mais pessoas... Como o Sr. disse mais cedo, não é? Sim. Não é fácil, porque como eu desvalorizei os sintomas, muita gente que é faz. Natural, não é? Não só a nível do doente, mas a nível também de alguns médicos que infelizmente às vezes Doutor, como é que olha para isto? De facto, um médico de medicina interna que desvalorizou... O fenómeno de Raynaud, a maior parte dos fenómenos de Raynaud não tem a ver com isto, quer dizer, agora, as pessoas com esta doença têm quase todas o fenómeno de Raynaud. Por exemplo, o fenómeno de Raynaud está, por exemplo, associado com pessoas fumadoras. As pessoas fumadoras têm mais tendência a ter fenómeno de Raynaud e às vezes é desvalorizado, é uma coisa... Mas vale a pena pensar nisso e fazer a bateria de testes no sentido de despistar isso. E às vezes são testes relativamente simples. Sim, só que o que nós nos apercebemos é que essa tal bateria de testes vem um bocadinho já muito à frente, quando já despistámos uma série de outras coisas. Mas o primeiro diagnóstico não foi esclerose sistémica, foi lúpus. Exatamente. Provavelmente por um dos marcadores mais genéricos que está associado também ao lúpus e se calhar o lúpus é uma primeira linha de diagnóstico, mas digamos que é uma doença prima, tem a ver com as alterações do nosso sistema imunológico que fica meio baralhado e que nos ataca a nós, a si próprio, a si próprio. Si próprio, é um fenómeno estranho, não é? E tem a ver com outra coisa, tem uma coisa gira que tem a ver com
com aquilo que disse no início, que é da gravidez e da capacidade das mulheres gerarem. Ai, o milagre? O milagre é que isso é uma fase em que uma mulher consegue ter um ser que geneticamente é diferente dentro de si e não o rejeita. É outra coisa que nós não compreendemos. Não é rejeitado pelo sistema imunológico. Mas uma vez, por acaso, numa consulta, foi-me dito que também se poderia equacionar a hipótese de uma gravidez, e no meu caso gemelar, em que mexe tanto com a parte hormonal, poder ter despoltado fator desencadeador. Fator desencadeador. A gravidez, muitas vezes, são fatores desencadeadores para alguns destes tipos de doenças, mesmo para o lúpus, não é? E, por exemplo, mas, por exemplo, nas doentes com artrite reumatoide é um fator de tratamento. As mulheres com artrite reumatoide, um grande número de mulheres que tenham artrite reumatoide que engravidem, passam muitíssimo bem. Neste caso... Lá está, as alterações hormonais próprias da mulher e que estão subjacentes, se calhar, ao desenvolvimento deste tipo de patologia. Olhar aqui para as mulheres com esclerodermia. Esclerose sistémica. Podem ter filhos? Podem. Atenção que há uma coisa. Se tiverem um caso muito avançado, já com compromisso pulmonar, podem não ter condições para ter uma gravidez, porque a função pulmonar pode não ser suficiente e comprometer a gravidez. Helena, assinalou-se o Dia Mundial da Esclerose Sistémica na passada semana, dia 29. O mote era, o nome da campanha era a esclerose sistémica não vai tirar o meu sorriso. Exatamente. Tem tirado o seu, não? Tenho tentado ao máximo que não tire, e o que eu vejo em todas as pessoas com quem me vou cruzando e que vou conhecendo e que vêm integrando o núcleo, é que de facto as pessoas que têm esta doença são todas pessoas muito fortes, que insistem em sorrir, que vencem as adversidades que vão surgindo, e de facto a frase vem... Para quem acredita em Deus, diz que Deus dá as maiores batalhas aos seus melhores soldados. Nós costumamos dizer, eu desde sempre que uso muito esta frase, esta doença chega, esta e outras com estas características ou parecidas, chega às pessoas capazes de a suportar. E eu acredito muito nisso, e cada vez que conheço mais uma pessoa, dá mais força. Vê isso também nessa pessoa. São pessoas muito fortes, são pessoas lutadoras, são pessoas que não se deixam ficar, são pessoas que conseguem sorrir. Mesmo quando não estão bem, muitas vezes não estão bem, mas não há que baixar a cabeça, há que lutar e há que, sobretudo, mostrar que existimos. Um dos grandes papéis da Liga e, neste caso, do Núcleo, é dar a conhecer a doença, é fazer um papel de divulgação, de sensibilização junto do cidadão, não é? Dar-lhe a conhecer para que um dia se vir alguém, por exemplo, estamos aqui sentados a conversar e alguém tem o fenómeno de Raynaud e ninguém liga. Se calhar se todos começarmos a saber um bocadinho mais sobre este tipo de coisas, já podemos estar mais atentos e epá, será que isso é isto assim, o que é que achas de ir ver? Portanto, é um papel importante que nós estamos aqui a tentar desempenhar. As pessoas se juntarem a nós, mesmo que pouco de cada vez, é muito importante, sem nos mostrarmos, sem dizermos que existimos, apesar de ser uma doença rara, não haverá com certeza muita investigação e nós precisamos que haja, não é? É preciso investimento também para a difícil esta frase que eu vou dizer, mas há pessoas que morrem com esclerose sistémica. Ainda há semana, porquê é que morrem, Soutor? No mês passado morreu uma pessoa do nosso núcleo, faleceu com 50 e poucos anos devido ao envolvimento pulmonar. Portanto, é importante dizer isto, por mais que doa. Claro que eu consigo dizer isto e estar com ar tranquilo. Mas não está tranquilo, obviamente. Não estou, mas estou, porque eu acho que a melhor arma que nós temos a nosso favor é conhecermos a doença que temos e falar dela com facilidade. Porquê é que morrem, Soutor? O atingimento do pulmão funciona como se fosse o da pele, grosso modo. Ou seja, a parede que separa o alvéolo por onde entra o ar para passar o oxigênio para o sangue começa a ficar espessado e, portanto, perde a capacidade de oxigenar o sangue. Certo. E as pessoas começam a ter dificuldade, ficam intolerantes ao esforço e às vezes coisas mais simples dão-lhes uma fadiga e uma falta de ar muito grande. E, portanto, se não formos capazes de travar este processo, as pessoas morrem, porque não têm um pulmão a funcionar. Bem, vamos acabar esta primeira parte com uma mensagem de esperança.
Eu acho que sim. Então vamos lá. O que é que pode dizer aos telespectadores que estão lá em casa? Uns que podem sofrer desta doença, outros que não conheciam esta doença, outros que conhecem alguém que tem. A Liga será sempre um apoio. A Liga será sempre um apoio. Está aberta a qualquer pessoa sim, que queira... podem nos contactar. A Liga e o seu núcleo de esclerodermia têm uma página de Facebook tem? que se chama Capazes com Esclerodermia. Que Será tem que podemos sido, ficar essa página? Vou pedir à sido, produção lá em cima. Tem sido uma ferramenta importantíssima, por incrível que pareça, é um meio de É o lado divulgação. bom das redes sociais, não é? Que eu evitei a todo o custo, mas que desde que integrei o núcleo me rendi e de Ainda facto bem. tenho conhecido imensas pessoas, umas que pelas divulgações que eu vou fazendo dos sintomas se identificam, outras que têm a doença e precisam só de conversar e começam a interagir connosco. Às vezes ajuda uma simples conversa pode fazer ou tanta saber diferença, que existe não é? outra pessoa que tem os mesmos problemas, saber que existe A identificação é muito importante, não é? Saber que não estamos sozinhos. Uma pessoa que tem as mãos fechadas, por exemplo, e que não consegue fazer uma série de atividades fundamentais do seu dia-a-dia, da sua higiene, precisa de falar, precisa de falar com alguém que a entenda. E às vezes uma outra pessoa que tenha a mesma limitação, ou que pelo menos a entenda, vai entendê-la com certeza vai, e isso dá melhor, uma não é? paz, uma serenidade grande. Como é que encontramos então no Facebook, que é para tentarmos... Capazes com esclerodermia. Capazes. Sim, capazes com esclerodermia. Vamos ver e se a vamos Tânia nos consegue encontrar, que era simpático pormos aqui então o Facebook. Temos o e-mail também do núcleo, que também está aí, também se podemos dizer. Pode dizer. es2015nuc@gmail.pt.com. Está aqui o Facebook, exatamente. facebook.com/capazes com esclerodermia. Foi o... Mais uma barra no fim. Vamos ver se conseguimos ainda, antes de acabar a primeira parte, ver esta página do Facebook. O mote é mesmo esse, é o escolher ser capaz de enfrentar a doença com um sorriso, com força, procurando ajuda sempre, tentando ao máximo fazer uma vida normal, dentro das suas possibilidades e não se render à doença de facto. Temos aqui um belíssimo exemplo. A Helena... Sim, há muitos outros também, não tão positivos, sim, mas, outros igualmente positivos como o meu. Não sei o que me vai suceder, é uma caixinha de surpresas, ninguém sabe. O doutor sabe também o que é que vai acontecer quando sair daqui. Não sabemos, pá, não. Isso é verdade. Mas não pronto, é assim que temos que encarar um bocado. É assim que eu faço quando tomo a minha dia-a-dia. carga de medicação enorme e isso me sujeito aos efeitos secundários todos que também... São pesados? Alguns são, porque o imunossupressor que nós fazemos, a medicação mais forte que nós fazemos é o imunossupressor, é semanal e há semanas que nos deixa assim um bocadinho. Até eu há bocado fiz figura embaixo. de Palermo aqui quando Então, estávamos antes de entrar no ar, que eu estava a dizer ao doutor, aliás, estava a tomar umas cheias de vitaminas e de coisas e que me sentia muito mal. E estou aqui para uma super mulher que toma não sei sou nada quantas uma pastilhas super por mulher, dia. isto é tudo uma E eu questão aqui de a habituação. É como a dor. A dor é tão relativa às vezes, não é? Às vezes estamos aqui a conversar e sentimos dor. Nós temos problemas articulares também e temos dor, mas é tudo muito relativo. Habituamos-nos a viver com ela e o que era uma dor muito forte ontem, Já deixou de hoje ser, já não é tão forte. E amanhã provavelmente já nem dói. Exatamente. E pronto, acho que somos capazes de suportar esta Helena, que doença bom e que temos é que lá ser... aqui. É muito bom ouvir estes testemunhos Obrigada. destas super mulheres. Acho que é a nossa obrigação também, enquanto doente, ter papel ativo. Sim, mas nem e sempre, fazer chegar a é voz. fácil. Não. Agora, vamos mostrar o Facebook. Ora, vamos lá. Aqui está. Que bonita imagem. Lá estão os doentes a sorrir, não é? Portanto, toca a colocar um gosto aqui na página Capazes... Eu tenho tanto medo de dizer o nome. Diga, Helena, diga a Helena. Capazes com esclerodermia. Que esclerodermia. Eu estou a precisar de pastilhas para a memória também, só estou para juntar ao cocktail que estou a tomar de vitaminas. Uma doença complicada tinha que ter um nome difícil. Tinha, não tinha? Esclerodermia. Para si, que se calhar já não é difícil, nem para o senhor doutor, mas para mim está a ser super difícil. Mas eu também ando muito em baixo. Isto é final do ano, estamos todos a precisar de férias. Sem dúvida. Senhor doutor, para terminar, tivemos aqui um testemunho espetacular. É muito bom quando olhamos para os doentes desta forma, não é? Isso é verdade, quer dizer, ter bons resultados quando nós temos uma doença tão complicada que sabemos que podem ter desfechos bastante negativos. Sim, e termos uma pessoa com esta capacidade e com esta resposta à terapêutica, porque olhando não é só a face, é as mãos, por acaso não, estaria a olhar. Se eu abrir e fechar dói, mas não se nota uma das nada, coisas, dói um bocadinho. Eu não noto porque o atingimento dos tendões às vezes pode haver úlceras nos
dedos, úlceras. tem a ver um bocadinho com a perda portanto, da irrigação sanguínea e, portanto, vermos assim uns bons resultados é também o que nos faz, também o que nos faz correr como Boa, médicos, não é? Quer Boa, dizer, sem acho dúvida. isso mesmo. Helena, vou-me despedir de si. Muito obrigada pela sua presença aqui no programa Consultório. Muito obrigada por ter partilhado connosco a sua história. Obrigada eu pela Muita oportunidade. força. Obrigada. Enfim, tudo bom, mas basta olhar para si que se vê que é uma mulher cheia de força e que com certeza vai ser muito mais forte que esta doença que tem um nome péssimo e que eu não vou voltar a dizer, com todo o respeito, vou dizer a esclerose sistémica. Foi então o tema desta primeira parte. Daqui a pouco vai poder tirar dúvidas. O Sr. Doutor vai ficar comigo para responder às suas questões. Vou relembrar que o Dr. Carlos Vaz é reumatologista. É um curto intervalo. Até já.